Olá, meus amigas, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Estamos iniciando os nossos estudos de hoje, domingo, apresentando mais um estudo da codificação espírita para todos vocês. Hoje o tema é os bons espíritas, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no capítulo 17. Eu sou Paulo Ramos, quero agradecer desde já a sua participação aqui nos nossos estudos, o carinho de todos vocês, as suas inscrições, nos estudos que nós fazemos aqui no canal Caminho Espírita. Eu devo dizer que hoje nós estamos apresentando uma gravação porque eu tenho um compromisso com a minha família e deixo aqui para vocês, fiz essa gravação
para dar continuidade aos nossos estudos aqui no canal Caminho Espírita, para não deixar nenhum vácuo, né, nos nossos estudos. Seguindo, né, com as orientações apresentadas por Allan Kardec na codificação espírita, juntamente com os espíritos superiores, com o Espírito da Verdade, que é o nosso Mestre Jesus. Temos até um estudo, né, com esse tema. Jesus é o Espírito da Verdade. Então, o título, Os Bons Espíritas. Espero que todos nós sejamos, agora, ou brevemente, ou futuramente, bons espíritas, né? Quem não é, poderá ser, né? No futuro, ou em breve, né? É o que eu mais desejo, né? Vamos ver como é um bom espírita, né? Aqui é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, da editora LAC, tradução de José Herculano Pires. Eu sempre digo a vocês já devem estar um pouquinho cansados de ouvir isso, é a melhor tradução da codificação espírita. Recomendo. É muito fácil de ler, a leitura é muito agradável, e Herculano Pires era espírita, era um bom espírita e é um bom espírita no mundo espiritual, e ele soube fazer essa tradução com muito carinho para todos nós. Vamos à nossa vinheta e logo depois iniciamos nossos estudos. Kardec ele inicia o estudo de hoje, no item 4 do capítulo 17, Os Bons Espíritas, Sede Perfeitos, dizendo o seguinte: o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente os resultados acima. Por que ele diz isso? No item anterior, no item 5, perdão, no item 3, ele fala sobre os homens, o homem de bem. Então, o homem de bem é um bom espírita e é um bom cristão. É como ele acrescenta ali. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, ou seja, o homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Por quê? Praticam o bem, praticam a caridade, são úteis, praticam a benevolência junto aos seus semelhantes. Ainda diz Allan Kardec, o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. O grifo aí é meu. Então, Kardec ele diz, o Espiritismo não traz nada de novo, ele traz o quê? Uma boa compreensão do que é a vida, seja ela física, seja ela no plano espiritual. Por quê? Vem facilitar a todos nós a boa compreensão do que nós estamos fazendo aqui encarnados, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos após o nosso desenlace da vida física. Ou seja, dando a todos os homens uma compreensão e a prática moral do Cristo, que é essencialmente a caridade. A alma do Espiritismo é a caridade. E dar a todos nós uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Os espíritos, conversando com Kardec, isto está no livro Obras Póstumas, disseram a Kardec o seguinte: nós escolhemos você para trazer a terceira revelação, porque a sua fé é igual a um muro de aço. Meus amigos, um muro de aço. Oh, fé sólida. Essa é uma fé sólida, não é mesmo? Nós escolhemos você porque a sua fé é igual ao muro de aço. Meus amigos, vejam a fé, a determinação de Kardec para realizar esse trabalho da terceira revelação. Algo maravilhoso, né? Esse é o nosso mestre em espiritismo.
Allan Kardec. Prosseguindo, diz Kardec: muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Ele pergunta. Há pessoas que estudam o espiritismo, mas eles não dão muita importância aos princípios fundamentais da doutrina espírita. Não dão. Eles não compreendem bem as consequências que podem vir com relação aos hábitos, aos vícios, às atitudes que ainda tomam. Quer dizer, não alcançou ainda uma perfeita visão moral que o Espiritismo nos oferece. E não aplicam a si mesmos. Eles querem que os outros apliquem, mas eles continuam ainda com as suas mazelas. E aí Kardec pergunta: por que isso acontece? E ele responde: será por uma falta de precisão da doutrina? Será que a doutrina teve uma falha nesse sentido? E ele responde: não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. Kardec ele mesmo cita na Revista Espírita que o Livro dos Espíritos não tem um equívoco sequer. Um equívoco é um pequeno deslize, um pequeno erro. Não tem. O Livro dos Espíritos não contém, porque ele foi ditado, orientado pelos espíritos superiores a Allan Kardec e aos espíritos e pelo nosso Mestre Jesus, o Espírito da Verdade. Ainda prossegue Kardec: a clareza é a sua própria essência, ou seja, a doutrina espírita tem isso de fundamental, a clareza nos ensinos. E é isso, prosseguindo, que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência, para que todos nós possamos compreender o que está apresentado na doutrina espírita. E ele ainda diz: nada tem de mistérios, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Né? Então, aí está um ponto sobre essa clareza que a doutrina espírita oferece a todos nós. A clareza é a sua própria essência, que lhe dá força, porque vai direto à inteligência de todos nós, para uma boa compreensão, seja do sábio, seja daquelas pessoas que não têm uma cultura muito elevada. Porque não tem nada de mistério. É tudo claro, é tudo bem definido, para que todos nós possamos compreendê-la com a sua totalidade. Prosseguindo, diz Kardec, seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Muitas das pessoas que são ilustres, que são sábias, muitas das vezes não têm essa capacidade de compreender a doutrina espírita, por achar que ela é muito simplória, porque ela não usa palavras complexas que muitas filosofias empregam. Então eles acham que, além do mais, não acreditam em Deus, não acreditam na vida espiritual, então eles não têm essa capacidade de uma boa compreensão, enquanto que muitos jovens, muitas pessoas que não têm uma cultura elevadíssima, têm total compreensão das mais delicadas orientações oferecidas por Kardec e pelos espíritos superiores. Seguindo, ainda diz Kardec, isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral. O grifo é meu. Então Kardec está dizendo o que aqui? Ele diz, olha, muitas das vezes para a gente estudar uma ciência,
Nós precisamos simplesmente de ter uma boa observação, de ter olhos para ver o que está contido naquela ciência e o que já foi trazido para todos nós, nas suas experiências, nas suas observações. Enquanto que no estudo da doutrina espírita exige uma certa sensibilidade, em que Kardec classifica como maturidade do senso moral. Tem que ter um certo progresso no senso moral, porque senão chuta a bola e não quer saber nada de espiritismo. É essa a razão, né? Aí Kardec fala da maturidade. Maturidade essa independe da idade e o grau de instrução, porque é inerente, ou seja, está ligado ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Então, o espírito que já compreende a essência, as nuances que o espiritismo oferece, já tem esse grau de desenvolvimento especial para a boa compreensão dos ensinos fundamentais da doutrina espírita. É aí o ponto que Kardec se refere dessa maturidade. É preciso ter esse desenvolvimento, ser sutil na compreensão de certos pontos apresentados pela doutrina espírita. E ainda diz Kardec, em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e com os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. Esse é o grau de desenvolvimento que ainda determinadas pessoas não atingiram. Eles ficam muito presos às coisas materiais, aos seus hábitos, aos seus costumes, aos seus vícios, ao orgulho, à vaidade, ao poder, à glória, né? De ser conhecido, de ser ilustre, de ser uma celebridade aqui na Terra, que não tem esse grande valor assim. Não tem. Não tem. Mas as pessoas se iludem. Por quê? Elas estão cercadas por esse nevoeiro que impedem uma visão mais clara da vida. Então ficam presas aos seus hábitos. A pessoa fica pensando como vai varrer a calçada no dia seguinte. Você passa ali na rua, vê a pessoa varrendo a calçada às 7 horas da manhã, por exemplo. Passa no dia seguinte para o trabalho, está lá a pessoa às 7 horas da manhã varrendo a calçada. Ela fica concentrada em varrer a calçada. Gente, eu estou aqui fazendo uma colocação, não é uma crítica, não é um julgamento, mas a pessoa ela fica presa àquela limpeza daquela calçada como uma coisa mais essencial da sua vida. Pode acontecer, né? De vir a desencarnar num momento sequer, que todos nós vamos, e aí volta a varrer a calçada. Pega a vassoura, começa a varrer a calçada, só que o lixo não vai embora, né? Não vai. Não vai, porque ela plasma, o espírito plasma a vassoura, plasma ali a sujeira que está ali na frente e tenta varrer. Mas a sujeira não vai, por quê? O que ela está plasmando é uma imagem de uma vassoura, mas não é a vassoura no sentido material. E aí o lixo não vai embora e ela fica chateada com isso. Aí entra a confusão. Vamos deixar a calçada de lado, né, gente? As pessoas têm ainda seus hábitos, seus costumes. Esse nevoeiro às vezes demora a se dissipar, porque elas não conseguem visualizar essa visão do infinito, essa visão da vida espiritual. Ficam presas a esses
costumes da vida. Ainda diz Kardec, a crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma inspiração profunda, capaz de modificar-lhe as tendências. Quais são essas tendências? Esses hábitos de varrer a calçada, de limpar todo dia a casa, de não ter nenhuma sujeirinha no chão, de fazer as coisas todos os dias, no mesmo horário, na mesma hora, de tomar aquele café na hora da tarde. Se não tomar aquele café de tarde, com aquele copo, aquele pão, ela fica transtornada. Se passar 2 dias, a coisa fica pior ainda. Se não tomar aquele café, não fizer aquela coisa que ela vem fazendo todos os dias naquele horário, ela fica nervosa. Por quê? São tendências que não são fáceis, muitas das vezes, de se modificar. São tendências ainda instintivas, né? E elas não conseguem enxergar a vida espiritual, que é a nossa realidade, e ter essa visão plena da vida, dar importância a todas as coisas, mas na medida certa. Na medida certa. Se eu não consigo limpar minha casa hoje, eu limpo amanhã, quando tiver o tempo, mas vou dar o meu tempo às coisas mais importantes, né? Aí prossegue Kardec. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios, sem indagar, e se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. Esse é um ponto que muitas vezes as pessoas recorrem a um centro espírita. Uma vez, passando na frente de um centro espírita, uma pessoa passou por mim e perguntou assim, nesse centro aqui, eles orientam se eu vou arranjar uma namorada? Eu falei, não sei. Quer dizer, o interesse daquela pessoa era de arranjar um amor. Aí perguntou, será que aqui nas reuniões eles orientam como eu posso conseguir um grande amor da minha vida? Eu falei, olha, não sei. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas estão mais interessadas nos fenômenos e atender os seus interesses imediatos, porque essa coisa de moral, de transformação moral, de agir no bem, ser justo, caridoso, não, isso é muito banal, muito monótono. Eu quero saber do meu futuro, se eu vou ser famoso, se eu vou ser rico, se eu vou ser isso, se eu vou ser aquilo, se eu fui um grande rei no passado. Isso que eles estão muitas das vezes interessados em saber. Esses mistérios, novos que podem ser descobertos, e ele tiver a oportunidade de obtê-los, até ganhar algum lucro, ter algum lucro com esses mistérios. Eles estão mais interessados em penetrar os segredos, do Pai, do Criador, de Deus, do que realmente se transformar moralmente, sendo caridosos, justos, menos orgulhosos, menos egoístas, menos vaidosos. Estão interessados muitas das vezes nisso. Então Kardec classifica dessa forma. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas. Então, muitas das vezes, eles se dirigem a determinados centros que vão atender ao seu orgulho, à sua vaidade. E encontram ali espíritos, muitas das vezes, de uma ordem inferior, que podem enganá-los ou podem dar algumas orientações, mas muitas das vezes eles estão interessados mesmo em manter, os seus hábitos, seus vícios, as suas tendências.
e muitas das vezes não querem saber nada, né, de avançar no terreno da moral, do bem, do amor, da caridade, de ser justo, de ser honesto, de ser digno, de ser útil aos seus semelhantes. Isso para eles é banal e não tem interesse. Classifica Kardec como sendo os espíritas imperfeitos. Ainda diz Kardec, não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Esse é um ponto interessante que Kardec aborda, porque muitas das vezes as pessoas têm uma barreira muito grande de adentrar a um centro espírita. Elas têm temor, têm medo de entrar. Se ela já entra e já participa ali dos trabalhos, já participa das palestras, dos estudos, né? Ela já deu um primeiro passo. Amanhã, ela vai realmente dar mais importância às questões morais. Esse é um ponto essencial. Tem muitas pessoas que têm um temor enorme de entrar no centro espírita. Tem muito temor. Porque classificam, né, como sendo uma casa onde está o diabo, onde está o tinhoso, né, onde está o capeta. Não há nada disso, mas as pessoas são orientadas muitas das vezes por outras crenças que ali reina, né, o domínio do tinhoso, né? E não é. Ali reina o quê? Toda a moral ensinada pelo Cristo. Isso é um ponto essencial. Kardec ainda diz, aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. Meus amigos, isso é fantástico. Fantástico. Ele já se encontra um passo, e olha, um grau superior de adiantamento moral. Não é perfeito, evidentemente, mas já se encontra num grau mais elevado. Né? Tinha até uma pessoa que dizia, né, quando eu fazia meus estudos, né, aqui e ali da doutrina espírita, ele dizia que eu estava fazendo um curso de anjo. Paulo, você está fazendo um curso de anjo, porque tudo isso que a doutrina apresenta é para ser anjo. E não cheguei ainda a esse grau, né? Mas Kardec diz, olha, quem estuda e é um verdadeiro e sincero espírita se encontra num grau superior de adiantamento moral. Gente, isso é um ponto muito importante, né? A ser visto e bem visto, né? É muito interessante isso que Kardec coloca. Ele prossegue dizendo, o espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar as fibras. Vibrar-lhe as fibras. Vibra com a doutrina espírita. Que às vezes arrepia. Que nos outros permanecem mudas, numa palavra, foi tocado no coração. E por isso a sua fé é inabalável. Gente, formidável isso. O grifo todo aí é meu. O grifo todo aí é meu. Então, aquele que estuda a doutrina espírita com sinceridade, com devotamento, com desinteresse, ele já domina mais completamente a matéria. E ele já tem uma percepção melhor, mais clara do futuro. Os princípios da doutrina, os princípios fundamentais da doutrina, fazem vibrar-lhe as fibras. E às vezes arrepiar. Né? Que nos outros permanecem, né, indiferentes. Né? E aí Kardec diz, olha, numa palavra, foi tocado no coração. E por isso a sua fé é sincera, a sua fé é inabalável, ela não tem
ela não tem desequilíbrio, ela é firme, ela é sólida, não igual de Kardec, né? É igual um muro de aço. Vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, mas ela já é firme e sincera. Continua Kardec dizendo, ele faz aqui uma comparação. Um é como o músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. E não foi tocado ainda pelas melodias celestes do mundo espiritual. Não toca ainda o seu coração. E aqui, gente, algo sensacional, ponto altíssimo do nosso estudo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Esse ponto, gente, é fenomenal. Assim é que a gente reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, na prática do bem, sendo justo, honesto, sincero, útil aos seus semelhantes, ajudando aos seus semelhantes naquilo que lhe é possível, e ele se esforça cada vez mais para dominar as suas más inclinações, os seus vícios, seus gostos, que ainda fazem muitas das vezes ele tropeçar naquela floresta que nós estudamos, e tropeçar nas pedras, nos espinhos, cair nos abismos, enfim, ele faz esforços para encontrar aquele caminho que o Espiritismo projeta como um farol para que ele prossiga plenamente naquilo que Jesus nos ensinou, na conduta moral que o Mestre Jesus nos ensinou, que tem por excelência a caridade. E Kardec ainda diz aqui, finalizando o nosso estudo, dizendo, enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o espírito imperfeito, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar das más tendências e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Gente, o grifo é meu. É genial isso que Kardec nos apresenta. Ainda acho banal trabalhar na sua moral, na sua transformação moral. O outro, ele se liberta dos apegos aos bens materiais e sempre consegue, quando dispõe de uma vontade firme, de trilhar na conduta moral ensinada pelo nosso Mestre Jesus no seu Evangelho. Allan Kardec. Meus amigos, eu deixo aqui mais uma vez o título do nosso estudo, Os Bons Espíritas. Desejo que todos nós alcancemos esse patamar de evolução. Se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no capítulo 17. Eu conto sempre com a ajuda de Juliana Rocha, que nos dá suporte aqui no canal Caminho Espírita, julianarocha.digitalmarketing@gmail.com, é o e-mail dela. Se você quiser entrar em contato com ela para dar impulso aos seus negócios, ao seu canal, ao seu site, enfim, procure a Juliana para que ela possa algum dia lhe dar toda essa assistência e suporte nessa área das mídias. Ela tem graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Inscreva-se no canal, agradeço a todos vocês por essa oportunidade de estarmos juntos estudando a doutrina espírita. Todos os domingos estamos ao vivo às 19 horas, hoje excepcionalmente. E às quintas-feiras temos sempre os nossos vídeos nos estudos da doutrina espírita. Eu desejo a todos muita paz.